fala aos nossos corações, uma palavra que é dirigida pelo próprio Espírito de Deus. Antes de me colocar aqui, eu me coloquei de joelho aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele pudesse falar ao seu coração, e não o Renato. Que Deus possa abençoar a minha vida, possa me usar como canal de bênção para chegar aí aonde você está. E você tenha certeza, se você abrir o seu coração, o Senhor Ele vai fazer morada e uma nova história Ele terá para você, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de número 18. Mateus, Marcos, Lucas, terceiro Evangelho, capítulo 9, verso 18. Amém, meus irmãos? A minha versão diz assim: E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os seus discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que sou? Até aqui. Esse capítulo de número 9 é um capítulo riquíssimo. Depois, com mais tempo aí na sua casa, você vai pegar e vai ler esses ensinamentos do Mestre Jesus. Eu fiz uma reflexão um tempo atrás no próprio capítulo 9. É tão rico, né? Tem várias lições para a gente tirar aqui. Naquela ocasião, eu fiz a reflexão em Lucas 9, 49 e 50. Tá? Não sei se vai ter salvo aí em algum lugar, na descrição do vídeo aí. Mas naquela ocasião, naquela oportunidade, os discípulos de Jesus chegaram a ele e perguntaram: Mestre, chegaram preocupados. Tem um pessoal aí que está pregando o seu nome, que está curando, está expulsando demônios, que está falando do seu evangelho. E Jesus pega e fala assim: ó, quem não está contra nós é a favor de nós, deixe que pregue, porque é o nome de Jesus que cura e sara. Dali a gente tirou muitas lições, porque Jesus, Ele não está preso dentro de uma caixinha, que é o que muitas igrejas ou pessoas pensam e falam por aí. É a minha igreja que cura, é a minha igreja que sara. Amados, a gente não consegue prender Deus dentro de uma caixinha. Ele é o Criador dos céus e da terra. E isso Ele nos ensinou aquela noite. Se a gente não encontrar essa reflexão, depois a gente tenta reproduzir novamente. E nessa passagem especificamente, Jesus ele se retira logo após ele operar aquele milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, onde aquela multidão que o seguia se saciaram ali, comeram e ainda sobrejou vários cestos. Jesus acabava de sair daquela circunstância, se retirou e foi orar. Estava ali com ele os seus discípulos. E Jesus perguntou para eles: o que a multidão está falando quem sou? Quem a multidão diz que sou? E você aí na sua casa, eu quero te fazer essa pergunta. O que a multidão diz que você é? Você já parou para fazer uma biografia sobre você, sobre a sua vida? Você já se olhou no espelho e se perguntou quem eu sou? Qual a minha identidade? O que a multidão está falando sobre mim? O que os meus vizinhos falam? O que o pessoal do meu trabalho fala? O que fala de mim lá na faculdade? Você já se fez essa pergunta? Se eu perguntar para você, quem você é? Qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Faça essa reflexão. Isso nós estamos falando de identidade. Identidade, uma definição bacana que eu achei, é a característica que diferencia. É algo próprio que eu tenho, que diferencia das outras coisas. De animais, plantas, objetos, pessoas. Isso é identidade. E se a gente voltar lá no Éden, lá na criação, em Gênesis, aliás, na criação, a gente vê que Deus faz a criação conforme a sua identidade.
faz os céus e terra, porção seca, molhada, faz os luminares maiores, menores, faz as plantas, faz os animais. Em um segundo momento, ele cria o homem e cria a mulher. Façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Ali Deus estava fazendo identidades. E Deus completa esse plano da criação. E fica fácil a gente entender isso. O que é cada coisa. Uma pedra não é um pão. Uma borboleta não é um morcego. O homem não é a mulher. Embora ele se transvista de homem ou vice-versa, cada um tem a sua singularidade. Se você for para o campo lá da medicina, você vai ver que existem os cromossomos XX, XY. Homem e mulher, há diferenciação. Não é o que se veste, não é o que se aparenta. Mas Deus, ele olha o meu e o seu coração. Isso é o quê? Identidade. Deus fez cada um segundo a identidade. E quando Deus faz a criação, no primeiro momento, na primeira fase da criação, Ele abençoa toda aquela primeira parte e dá a segunda ordem para eles multiplicarem e encherem toda a terra. E Deus coloca neles um censo. Cada um vai responder conforme aquilo a qual Deus determinou. Se a gente parar para analisar esse período de pandemia, você vê que a degradação feita pelo homem, a natureza em si, quando Deus ordenou, vários ecossistemas estão se regenerando, porque Deus determinou isso a eles. Eles não fogem do curso a qual foram criados. Por isso que o salmista fala, a natureza, a criação te louva, ó Senhor, porque eu não louvarei. Eles não fugiram do curso natural. Estava vendo uma reportagem, há 20 anos, as tartarugas não encostavam as praias ali da Bahia, no farol da Barra, há 20 anos, amada. E com essa paralisação, a natureza continuou o seu curso normal. E o segundo plano, Deus criou o homem, criou a mulher, mas criou e deu a eles a livre escolha, o livre arbítrio. Eu tenho o direito de escolher entre o sim, entre o não. Deus não nos fez como máquinas, como os robôs. Nós podemos escolher. Mas esse Deus, ele é tão maravilhoso, que ao mesmo tempo que Ele dá essa liberdade para mim e para você, Ele nos dá um manual para que podemos ter a identidade dEle. Se você observar, quando Deus entrega as tábuas a Moisés lá no monte, essas tábuas, esses regimentos, esses mandamentos, essas ordenanças, são para o próprio bem do homem. Quando Jesus, Ele vem, Ele nos dá vida. É até um paradoxo, né? A morte trouxe vida ao mundo, trouxe esperança. Eu não sei o que você tem plantado até o dia de hoje, porque essas escolhas a qual Deus deu a mim e a você, as escolhas que nós vamos fazendo desde criança até hoje, ela vai definindo o nosso caráter e a nossa identidade. Eu não sei o que você escolheu de lá até esse presente segundo, mas de uma coisa eu sei, que Jesus pode escrever uma nova história na sua vida. Amém, meus amados? Para você que crê, como eu estava ministrando, você que se acha um improvável, você que acha que não merece essa graça, Ele quer te alcançar onde você está. Ele quer fazer uma nova história, Ele quer escrever, e tudo aquilo que está para trás, Ele vai apagar, Ele apaga o seu passado, e Ele não desiste de você. Ele quer escrever uma nova história na minha e na sua vida. Esse é o Deus a qual nós cremos, um Deus de graça. E em João, capítulo 14, verso de número 6, ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida.
A vida está em Jesus. A vida está nesse Deus que fez cada coisa segundo a sua identidade, a sua identificação. Mas a vida está em Jesus e Ele quer te alcançar. Ele quer alcançar a sua vida. O que a multidão diz sobre você? O que dizem que você é? O apóstolo Paulo, ele se esforçava, ele se empenhava em ser dia após dia igual a Cristo. Ele diz: sede imitadores de Cristo assim como eu sou. Você que me assiste agora, você tem essa condição de falar para alguém? Fala, ó, Roberto, sede meu imitador aí assim como eu sou de Cristo. De Janira, você fala para alguém, para a multidão: sede meu imitador, minha imitadora assim como eu sou de Cristo. Será que a gente consegue fazer essa pergunta para alguém? E Paulo, meus amados, ele era pecador assim como eu e como você. Ele mesmo diz: as coisas que eu quero fazer, essas eu não faço. E as que eu não quero, essas eu faço. Ele era pecador, mas dia após dia se empenhava a ser mais parecido com Cristo, ter a identidade de Cristo. E é isso que devemos buscar, a identidade de Cristo, ser parecidos com esse Cristo, observar o que Cristo fazia, o que Ele nos deixou. Só nesse capítulo 9 aqui, quantas riquezas Cristo deixou para a gente. Gálatas, Paulo, quando ele escreve para os Gálatas, no capítulo de número 2, verso de número 20, olha qual era a preocupação de Paulo. Ele diz, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, ao qual me amou, se entregou a si mesmo por mim. O que Paulo está dizendo aqui, traduzindo? Agora eu tenho uma nova identidade. Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Tanto que quando ele vai pregar nas igrejas, ele fala: eu vim pelo poder do Espírito Santo, eu vou me abster de toda a minha eloquência, de toda a minha ciência, de toda a minha sabedoria, para dar lugar ao Espírito Santo, para que as minhas palavras não façam contaminação sobre vós, mas sim o poder do Espírito Santo seja revelado sobre a sua vida. Um homem que não procurou ser, de certa forma, aclamado, como a gente vê muitas pessoas que entram para o Evangelho e começa de certa forma a ser usada por Deus, e Satanás coloca o orgulho no seu coração, e você acha que, agora eu tenho, sei lá, quantos seguidores. Que os seus seguidores, eles orem para Jesus, o autor de toda a glória. Ele olhe para você e fale: esse é um homem de Deus. Eu procuro imitar a conduta dele, porque ele está imitando a conduta de Cristo. Eu quero isso para a minha vida. Identidade, amados. Buscar a identidade de Cristo. E o que foi que Cristo nos ensinou? Acredito que em toda a pregação eu volto a esse ponto. E é o ponto central. Quando Jesus faz o resumo da lei, ele diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa mente, o nosso entendimento, com toda a nossa razão, e o nosso próximo como a nós mesmos. Isso Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou a amar. Isso é a identidade de Cristo. É isso que Cristo quer para a igreja. Não apenas um lugar onde as pessoas se reúnam e trocam ideias. Hoje eu conversava com um morador de rua e falava de Jesus para ele. Amados, ele se arrepiava, porque o Espírito Santo começou a falar com a gente, e Deus usando, e nós ali glorificando a Deus, falando daquilo que está debaixo do sol, como eu falei em Eclesiastes, da criação. Nós somos feituras do Senhor. Eu até comentando com ele, falei: meu amado, você está aqui na rua, nessa situação difícil, mas talvez passe alguém do outro lado da rua
e ver um cachorro caído ali e vai te desprezar e vai chamar ONGs e projetos para salvar aquele cachorrinho. Eu não tenho nada contra cachorro, mas Jesus morreu por mim e por ele e por nós. A natureza, como eu disse inicialmente, ela segue o curso natural a qual Deus determinou, ela não muda o seu curso. Isso já é restauração de Deus, meus amados. Jesus foi para o madeiro para salvar a minha e a sua vida. E a gente conversava sobre isso, sobre identidade. Quantas igrejas lotadas, quantos templos lotados, e não há amor ao próximo, há apenas uma reunião, um lugar para demonstrar a roupa bonita, bacana, mostrar o carro bacana. Não é isso que Jesus quer. Identidade de Cristo. Jesus, ele andava, ele não tinha, ele fala, a raposa tem o seu canto, e o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso é entender o quê? Que a nossa vida, ela é eterna. Como eu disse inicialmente, volto a frisar em Eclesiastes, os prazeres dessa vida vai se resumir em quê? Em vaidades. Por isso temos que buscar a identidade do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Porque eu, o Renato, eu posso vir para a igreja. Você pode vir para a igreja, Roberto, de Janira. Você é em casa. Você pode vir, você pode falar em línguas. Maravilha? Você pode rodar a baiana, cair no sapatinho de fogo. Você pode fazer tudo isso dentro da igreja. Mas e lá fora? Qual tem sido a sua postura de cristão? Você tem revelado na sua vida? Você tem demonstrado a identidade de Cristo? Lá em Coríntios, 1 Coríntios 13, ele diz isso. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se não tivesse amor, de nada valeria. Eu poderia ter o dom de profecia, poderia falar para um monte e transportar de um lado para o outro, mas se não tiver amor, de nada valeria. De nada valeria, amados. É isso que ele está falando, não adianta nada um movimento bacana, isolados em pontos específicos, mas a nossa vida ela é contínua. Nós vamos para a glória do Senhor e que nós vamos apresentar. Qual vai ser a nossa identidade? Ou ele vai chegar lá, ó, afasta de mim, bode e ovelha, né? Afastais de mim, eu não te conheço. Porque o pastor conhece o cheiro das ovelhas, o perfume. Busque a identidade de Cristo, assim como vários homens e mulheres na Bíblia procuraram ter. Eu acho bacana um episódio na palavra de Deus, a qual Pedro, quando capturaram Jesus, Pedro está ali buscando informações, ele está ali no meio dos mestres da lei, dos fariseus, e perguntam para ele, você é um deles? Ele fala, não, eu não sou, você é. Você fala como ele, você se parece com ele. Mesmo Pedro tentando ocultar quem ele era, ele não precisava demonstrar, ele não precisava falar. Então, você é evangélico, você precisa falar. A pessoa vai ver através da sua conduta, através do seu comportamento. Pedro tentou ocultar, mas eles sabiam. E o que significa isso? Uma vida com uma identidade de Cristo. Isso é o que Pedro e os demais discípulos que seguiram fielmente Jesus demonstravam. E é isso que eu e você deve demonstrar a toda a multidão. Amém, meus amados? Aleluia! Glória a Deus. Só um momento, deixa eu olhar as palavras aqui. Certa vez, há muito tempo atrás, eu escrevi um artigo. Estava me inspirado. Eu escrevi um artigo que falava sobre identidade. E esses dias eu recebi um vídeo do WhatsApp que traduzia aquele artigo ao qual eu escrevi. Vou tentar reproduzir aqui, tá? O vídeo que eu recebi. Mostrava um senhor negro numa cama de hospital. E chega um homem fazendo uma visita.
E esse senhor acamado, ele faz a seguinte pergunta para esse visitante: se eu te perguntar quem você é, qual a primeira coisa que você me diz? E ele fala: eu sou um treinador de basquete. O senhor fala: e se tirarem isso de você, o que você é? Ele diz: eu sou professor de história. E se tirar isso de você, o que resta? Eu sou um bom marido, eu sou o pai. Fala: isso, que Deus permita que isso continue. Mas se mudar, quem você é? Ele diz: eu sou um homem branco, americano. O Senhor, ele ri. Fala: mais alguma coisa? Ele diz: eu sou cristão. O Senhor pergunta: e o que significa isso? Significa que eu sigo a Jesus, eu busco a identidade de Jesus para a minha vida. Ele falou: e qual a importância disso? Ele falou: é muito importante. O Senhor olha para ele e fala: não parece ser importante, porque está no final da sua lista. Naquele momento ele abaixa a sua cabeça e a reflexão que fica é que a nossa identidade, ela está estritamente relacionada com aquilo que nós empenhamos esforços. Será que nós temos empenhado esforços para demonstrar que a nossa identidade é a identidade de Cristo? Antes do Renato ser um professor, ser contador, ser um trader, sei lá, ser um curioso da música, porque eu não sou músico não, tá? Ser um curioso da música, ele é cristão. Essa é a nossa identidade, amados. Não é brincadeira. Eu costumo dizer, eu não vim para o evangelho para brincadeira. Eu vim porque eu entendi, Jesus tocou o meu coração e falou: o caminho é esse. E esse é o que todo cristão deve ter dentro do seu coração. Buscar a identidade de Cristo. Embora que o mundo fale assim para você: mas você foi isso, você foi aquilo. Continuando esse mesmo versículo, amados, a qual eu falei, mais especificamente aqui, em Lucas 9:19, eu li o 18, a multidão ela pode até te confundir, porque confundiram Jesus. Jesus perguntou: quem a multidão diz que sou? Os discípulos falaram: alguns dizem que o Senhor é o Elias, alguns dizem que é João Batista, algum dos profetas. A multidão vai falar isso, porque no mundo jaz no maligno o acusador. E ele quer te acusar, ele te acusa 24 horas diante de Deus. Assim como pediu conta de Jó, acusava Jó. Ele só te serve porque o Senhor dá toda a facilidade para ele. É por isso que ele está na sua palavra, é por isso que ele te segue. E a gente vê no desfecho da história que não foi isso. Amém, meus amados? Quem você é diante vai te confundir. Mas o importante de tudo isso é que você saiba quem você é, porque o mundo vai te acusar. E como ele disse, quando ele dirige a palavra, a pergunta a Pedro, lá no versículo de número 20, olha o que o Pedro diz: ó Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Isso é o que eu e vocês que me assistem aqui ao vivo e a cores, vocês que estão aí em suas casas ou em qualquer lugar espalhado sobre a face dessa terra. Essa é uma palavra universal, meus amados. Essa é para o rico, para o pobre, para o japonês, para o italiano, para o americano, para o africano, para todos, uma palavra universal. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o Verbo se fez carne, Jesus veio para nos libertar, para nos salvar e nos dar uma nova vida com essa identidade a qual acabamos de ter essa reflexão. Não existe mais o italiano que fala gesticulando, tá? Não, agora existem homens e mulheres que imitam a conduta de Jesus.
que nos ama, que nos amou. E tem um banquete preparado para aqueles que os convidarem para dentro de si. Basta abrir o seu coração. Você que me assiste, abra o seu coração, que Jesus quer entrar, quer ceiar, quer fazer morada, sobretudo te dá a salvação. Em nome de Jesus. Amém?